País em busca de histórias interessantes. Cidade do Kentucky que passou por um renascimento. Cidade que recebeu o nome de uma caverna. Existem lugares no Kentucky onde a ciência silencia, onde pedras antigas sussurram línguas que ninguém consegue decifrar. Colinas pulsam com um batimento cardíaco subterrâneo e cavernas ecoam palavras que ninguém jamais disse. É uma das maiores pedras daqui, com cerca de 6 toneladas. A grande questão é como diabos ela foi transportada do nordeste da Escócia. De glifos proibidos e monólitos que desaparecem a formações geológicas que lembram gigantes adormecidos, algo está acontecendo nas profundezas das sombras dos Apalaches. Algo que os livros didáticos não abordam. Então, a verdadeira questão é: por que tudo de estranho continua acontecendo no Kentucky? E por que ninguém tem permissão para falar sobre isso? O petróglifo do pássaro vermelho, a escrita de Cook de 8.000 anos, ninguém consegue decifrar. Há um momento inquietante que as pessoas descrevem quando veem o petróglifo de Redbird de perto pela primeira vez. Não é medo, é reconhecimento. Não porque entendam os símbolos esculpidos na extensa face de arenito, mas porque sentem a intenção por trás deles. Esses não são arranhões aleatórios. São traços deliberados de uma cultura que existiu milhares de anos antes dos primeiros construtores de montes, muito antes da história escrita chegar à América do Norte. Arqueólogos estimam que partes da pedra possam ter até 8.000 anos, tornando-a uma das superfícies esculpidas mais antigas do continente. O petróglifo foi originalmente descoberto no condado de Clay, Kentucky, gravado em um enorme bloco de pedra de 15 toneladas que se equilibrou em um penhasco à beira da estrada por séculos. Os moradores locais o chamavam de Pedra do Pássaro Vermelho, em homenagem a um líder Cherokee, embora as próprias gravuras sejam anteriores à ocupação Cherokee em milênios. Em fevereiro de 1994, após fortes chuvas afrouxarem o solo, a enorme pedra se desprendeu e rolou para a rodovia. Quando pesquisadores e moradores locais a inspecionaram, perceberam que a queda havia exposto novas inscrições nunca antes vistas, revelando espirais intrincadas, grades e formas antropomórficas que permaneceram ocultas por séculos. O aspecto mais famoso e controverso da pedra é que algumas das inscrições se assemelham a escritas antigas. Nos primeiros documentos, os estudiosos propuseram comparações com a escrita Ogum, Fenícia Ibérica e até mesmo Berbere Líbia. Nenhuma dessas correspondências foi confirmada, mas a semelhança é tão impressionante que a discussão nunca terminou. Teriam viajantes ancestrais vindos de além-mar chegado ao Kentucky muito antes do contato europeu registrado? Os arqueólogos tradicionais dizem que não. No entanto, a pedra permanece lá, teimosamente silenciosa, esculpida de uma forma que nenhuma tribo moderna reivindica completamente. E nenhum especialista consegue decifrar. E aqui está a parte mais estranha. Os símbolos não são uniformes. Alguns parecem profundamente desgastados, quase fundidos à rocha, sugerindo uma idade imensa. Outros são nítidos, sugerindo que mãos mais recentes esculpiram sobre as mais antigas. Isso indica que a pedra foi uma superfície de entalhe multigeneracional, usada por diferentes culturas em diferentes épocas, como um quadro de avisos pré-histórico que atravessou séculos. Imagine uma única pedra contendo uma conversa em time-lapse entre povos que nunca se encontraram. Quando a pedra foi finalmente realocada para a preservação, as varreduras tridimensionais revelaram algo que ainda intriga os pesquisadores. Diversos símbolos estão perfeitamente alinhados com o nascer do sol durante o solstício de inverno. Esse tipo de precisão astronômica sugere que a pedra não era apenas uma obra de arte. Ela pode ter sido um calendário, um marcador ritual ou até mesmo um registro dos ciclos sazonais muito antes de existirem calendários documentados na América do Norte. O gigante adormecido sob o planalto de Cumberland. Há um trecho tranquilo de floresta nas terras altas que se estende ao longo da borda do planalto de Cumberland, no sudeste do Kentucky. A maioria das pessoas passa direto por ele sem dar a mínima atenção. Mas, se você observar fotos aéreas tiradas em certas épocas do ano, quando as folhas caem e o sol baixo projeta longas sombras, algo estranho começa a aparecer. Uma forma, uma silhueta, uma figura reclinada gigantesca, esculpida nos contornos do próprio terreno. Os moradores locais a chamam de gigante adormecido.
E uma vez que você a vê, não consegue mais ignorá-la. O gigante não é uma estátua nem uma escultura. É uma formação natural, moldada pela erosão, dobras na rocha matriz e transformações ao longo de milhões de anos. Mas é aqui que a coisa fica estranha. A formação se alinha de forma quase perfeita demais. A cabeça tem um queixo e nariz proeminentes. O peito se eleva suavemente e as pernas descem em cristas paralelas. Vista de cima, parece um homem gigante deitado de costas, com os braços cruzados, olhando para o céu. Geólogos atribuem isso à coincidência. Mas por séculos, as tradições orais dos Apalaches sussurraram algo diferente. Segundo alguns anciãos Cherokee, o Planalto é o local de descanso final de um ser poderoso. Não um deus, não um homem, mas algo entre os dois. Um observador, dizem eles, que outrora caminhava por aquelas terras antes da chegada dos humanos. Ele se deitou para dormir, e a terra o cobriu como um cobertor. Em algumas versões da história, ele foi colocado ali de propósito, para guardar algo enterrado nas profundezas das montanhas. E não são apenas histórias. Em 1971, um estudante de geologia da Universidade de Kentucky encontrou uma série de reentrâncias incomumente simétricas dentro de um afloramento de calcário, logo abaixo do peito do gigante. Ele registrou o espaçamento e a profundidade dessas reentrâncias, observando que elas eram diferentes de qualquer padrão de intemperismo natural conhecido na região. Os dados foram arquivados, nunca publicados formalmente, mas as anotações ainda circulam online, alimentando especulações de que o chamado gigante adormecido possa não ser apenas uma formação geológica, mas sim o revestimento de algo enterrado. Varreduras elar modernas da região revelaram uma série de anomalias lineares subterrâneas. Longas formas retangulares a centenas de metros abaixo da superfície, que parecem regulares demais para serem falhas naturais. Elas estão enterradas profundamente, inacessíveis, sem perfurações caras. E ninguém jamais se aventurou a investigar. As paredes acústicas das cavernas Carter produzem sons que não deveriam existir. Escondido sob as florestas do leste do Kentucky, encontra-se o Parque Estadual das Cavernas Carter, uma região conhecida por seus túneis sinuosos, rios subterrâneos e câmaras semelhantes a catedrais, esculpidas em calcário ao longo de milhões de anos. Ah, sim, já fomos muitas vezes, e nossa última visita foi aqui pertinho, não muito longe, em Carter Caves. E foi ótimo, nos divertimos muito com os meninos. Dá uma olhada, mas pergunte aos moradores locais, especialmente aqueles que trabalham nas cavernas há anos, e você ouvirá uma história diferente. Não sobre o que se vê lá embaixo, mas sobre o que se ouve. Há uma câmara em particular, chamada extraoficialmente de Câmara dos Sussurros, onde o som não se comporta como deveria. Quando os visitantes ficam lá dentro e falam, suas vozes ecoam, não uma vez, mas em várias camadas. As palavras parecem se repetir 2 ou 3 segundos depois de serem ditas, mesmo quando não há nenhuma superfície próxima para refletir o som. Em alguns casos, as pessoas afirmam ouvir ecos de conversas que nunca tiveram, frases soltas, risos e até mesmo o som fraco de passos em túneis que, de acordo com os mapas do parque, estão completamente selados. Geólogos dizem que a acústica da caverna é complexa e pouco compreendida. Canais de água e correntes de ar podem criar túneis sonoros imprevisíveis. Mas isso não explica as gravações feitas na década de 1980 por pesquisadores da Universidade de Louisville. Em um experimento documentado, uma equipe colocou microfones direcionais na câmara enquanto um locutor lia um texto preparado. Quando revisaram as gravações posteriormente, eles encontrei palavras adicionais, suaves, ininteligíveis, mas reais, sobrepostas ao áudio original. A caverna estava vazia, exceto pela equipe de testes. A anomalia nunca foi explicada. E então há a lenda. Muito antes de se tornar um parque, os anciãos Shawnee se referiam à área como a boca que se lembra. Os primeiros colonizadores europeus escreveram sobre cavernas onde as orações retornavam 2 vezes, frequentemente distorcidas, como se a própria caverna respondesse com sua voz. Algumas lendas dos Apalaches chegam a afirmar que a caverna pode armazenar sons, reproduzindo momentos do passado, como uma fotografia subterrânea,
especialmente após tempestades ou em noites de queda brusca da pressão barométrica. Existem teorias, é claro. Alguns acreditam que se trata apenas de acústica atmosférica. Outros argumentam que campos magnéticos naturais, interagindo com a rocha, podem influenciar os sinais de áudio. Mas uma teoria marginal crescente sugere algo ainda mais estranho: que a própria estrutura da caverna pode funcionar como um gigantesco arquivo ressonante, gravando involuntariamente sons humanos ao longo de séculos e liberando-os sob as condições certas. É uma ideia maluca, sem dúvida, mas o fenômeno já foi registrado em 3 locais distintos dentro das cavernas Carter e em nenhum outro lugar no Kentucky. As pedras proibidas das esculturas de Pine Mountain não têm permissão para serem estudadas. No coração do sudeste do Kentucky, perto da acidentada cordilheira florestada de Pine Mountain, existe uma encosta que muitos moradores locais simplesmente chamam de o lugar que as pesquisas ignoram. Não está em nenhuma trilha turística. Você não a encontrará em nenhum registro arqueológico oficial, mas em sussurros e mapas antigos de menor importância, ela é marcada por uma frase simples, um glifo, que significa "não entre". E os avisos, por mais estranho que pareça, não vieram de tribos indígenas ou turistas. Vieram de empresas contratadas pelo governo para a exploração de terras na década de 1960. Tudo começou com uma equipe de exploração de carvão em 1967. Eles estavam abrindo linhas sísmicas em uma área intocada da montanha Pine, quando se depararam com o que acreditavam ser um afloramento de arenito excepcionalmente plano. Mas sob a terra e o calcário, encontraram mais do que rocha. Dezenas de marcas, algumas lineares, outras curvas e outras estranhamente semelhantes a marcas de contagem ou notações matemáticas, estavam gravadas em uma seção de pedra de 12 metros voltada para o leste. Então, você deve ter um par de pegadas grandes de patas. Você tem aqui algo em forma de espiral que se conecta a outra estrutura. Fotografias foram tiradas, amostras foram raspadas, mas em poucas semanas, todo o projeto de levantamento foi interrompido. O relatório oficial citou terreno instável, mas 2 membros da equipe original, que mais tarde falaram anonimamente com um historiador regional, descreveram algo diferente. Disseram-lhes para parar de escavar e nunca mais voltar. Um deles disse que uma equipe sem identificação chegou de helicóptero, fez moldes e foi embora sem dizer uma palavra. A partir desse momento, a área foi discretamente interditada por empreiteiras do Estado. Não protegida, apenas ignorada. Nenhum estudo revisado por pares jamais foi publicado sobre o campo de glifos. Mas essas fotos antigas ainda circulam entre pesquisadores marginais, e o que elas mostram é impressionante. Alguns símbolos parecem sumérios, outros se assemelham à antiga escrita em ossos oraculares chineses, enquanto alguns parecem representar alinhamentos celestes com estrelas e formas crescentes ligadas por linhas curvas. E, no entanto, os símbolos foram esculpidos com ferramentas não mais antigas que o período Woodland, o que significa que a rocha é antiga. Mas as marcas são enganosamente limpas, como se tivessem sido feitas para parecer pré-históricas. Uma teoria é que se trata de uma farsa elaborada pelos primeiros colonizadores ou caçadores de tesouros. Outra sugere que os símbolos foram esculpidos por uma cultura híbrida, um grupo hoje extinto com influências tanto do Velho Mundo quanto das tradições nativas. Mas existe também uma ideia mais sombria, a de que as marcas não são históricas, mais recentes e fazem parte de uma linguagem codificada que nunca deveria ter sido compreendida pelo público. Em 2012, um estudante do Berea College teria caminhado até o local e publicado fotos granuladas online. Em 48 horas, as fotos foram removidas. Sua conta ficou inativa. Moradores locais dizem que a trilha até os glifos foi desviada com a construção de uma nova cerca e que a última cópia conhecida do registro original da pesquisa foi comprada em um leilão de bens de uma propriedade por um comprador anônimo de Washington, D.C. O tambor subterrâneo de Black Hollow Ridge, uma pulsação sob a terra, não muito longe do condado de Harland, em uma depressão esquecida entre 2 colinas arborizadas conhecida como Black Hollow Ridge, é algo que os moradores locais chamam de o tambor. Não é um lugar,
pelo menos não da maneira que você esperaria. É um som, uma vibração baixa e profunda que sobe do solo em pulsos rítmicos. Às vezes é sentido através das solas das botas. Às vezes é quase inaudível, como um trovão distante que nunca chega. As pessoas o descrevem como uma batida de coração sob a montanha. A primeira menção documentada data de 1909, em um pequeno diário arquivado na Universidade de Kentucky. O autor escreveu sobre sentir o chão vibrar como a pele de um tambor molhado enquanto descansava durante uma expedição de prospecção solo. Ele pensou que fosse um desabamento acontecendo ao longe, mas nenhum desabamento foi relatado naquele dia. Ao longo dos anos, vários geólogos, espeleólogos e até mesmo militares retornaram a Black Hollow Ridge para investigar. Não há falhas geológicas conhecidas na área. Não há reservatórios de água subterrâneos nem atividade vulcânica. E, no entanto, a pulsação continua, principalmente na primavera e no outono, e quase sempre nas primeiras horas da manhã. Então, em 2003, um grupo de pesquisadores acústicos da Universidade Vanderbilt instalou microfones sísmicos sensíveis na região como parte de um teste de calibração de sonar de baixa frequência. O que eles captaram os deixou perplexos. O padrão não era aleatório. O fenômeno seguia um ciclo consistente de 5B, com cada pulso espaçado em aproximadamente 13,2 segundos durante horas. Ainda mais bizarro, ele parava completamente quando as pessoas se aproximavam demais. A equipe publicou dados preliminares, mas o relatório completo foi retirado do ar meses depois. Mais tarde, alegaram que o projeto mudou de prioridades. Mas os moradores locais não pararam de falar. Caçadores, cavaleiros e espeleólogos amadores dizem que ainda conseguem sentir o ritmo se fizerem silêncio o suficiente. Alguns acreditam que existe uma enorme câmara subterrânea sob a crista. Talvez uma caverna desmoronada ou um antigo túmulo selado tão completamente que apenas vibrações escapam. Outros fazem a conexão com antigas lendas Cherokee que mencionam o coração adormecido da terra, um local sagrado que, segundo a crença popular, respira sob o solo, onde não crescem raízes e nenhum animal faz ninho. Imagens de satélite revelaram uma depressão oval perfeitamente simétrica no centro da crista, quase invisível a olho nu, mas geometricamente impecável. Drones sobrevoando a área mostram interferência magnética. Detectores de metal disparam sem controle e, segundo relatos, cães se recusam a atravessar um determinado ponto da trilha, mesmo quando persuadidos. Seria ressonância natural? Seria um truque das camadas de calcário? Ou o eco de algo projetado, algo antigo, ainda vivo de alguma forma, pulsando silenciosamente sob as colinas do Kentucky? A geometria oculta de Star Valley, uma estrutura de terra perdida que reaparece apenas vista de cima. Nos trechos remotos entre os condados de Jackson e Wolf, existe uma porção de terra acidentada conhecida pelos moradores locais como Star Valley, um nome que não aparece em nenhum mapa oficial, mas surge na história oral e em antigos registros de mineração. A olho nu, a região parece comum. Densa floresta de madeira nobre, cristas irregulares e colinas cobertas de arbustos. Mas em 2016, enquanto analisava dados topográficos de LAR para mapeamento de erosão, uma estudante de pós-graduação da Universidade de Kentucky notou algo que não deveria estar ali. Um enorme contorno geométrico enterrado sob séculos de crescimento florestal. Sua descoberta deixou seu orientador perplexo. Uma formação em forma de estrela de 5 pontas com quase 1,5 km de diâmetro, construída a partir de estruturas de suporte de solo levemente elevadas e trincheiras. Os ângulos eram perfeitos demais para serem naturais. Os pontos da estrela alinhavam-se precisamente com o nascer do sol no equinócio, o pôr do sol no solstício e 3 constelações proeminentes dos Apalaches, usadas pelos observadores do céu Cherokee. E, no entanto, nenhum levantamento oficial ou relatório arqueológico jamais havia mencionado uma estrutura como essa. Nem no Kentucky, nem em qualquer lugar da América do Norte.
Inicialmente, os pesquisadores suspeitaram que se tratava de um padrão de drenagem natural, mas varreduras subsequentes com drones revelaram que as variações de elevação eram uniformemente espaçadas, com cantos internos nítidos e um limite perfeitamente circular, envolvendo a formação em forma de estrela. Características nunca produzidas por erosão. Amostras de solo mostraram camadas incomuns, consistentes com terraplenagens construídas por humanos. Camadas de argila compactada, carvão e calcário triturado não foram encontradas no terreno circundante. Testes de carbono em fragmentos de madeira queimada nas proximidades sugeriram que o sítio poderia ter mais de 2.500 anos, datando-o do final do período Adena ou início do período Hopewell, culturas não conhecidas por estruturas geométricas tão grandes no Kentucky. Então, por que não foi estudado? Essa é a parte estranha. No momento em que as imagens preliminares foram compartilhadas online em 2017, o acesso à área foi repentinamente restringido. A propriedade havia mudado silenciosamente ao longo dos anos, de uma empresa de mineração extinta para uma empresa de fachada com sede na Virgínia e agora para um fundo privado de conservação, que desde então bloqueou as permissões de pesquisa. A justificativa é a restauração ambiental. Mas os pesquisadores observam que não há esforços ativos de conservação em andamento, apenas novas cercas e fechamento de trilhas. Imagens de satélite posteriores a 2020 mostram desmatamento em um perímetro quadrado, mas nenhuma investigação subsequente foi realizada. Alguns teóricos sugerem que o Vale das Estrelas pode ter sido um antigo sítio colundal, um vasto terreno cerimonial usado para rastreamento astronômico ou rituais importantes. Outros questionam se era uma paisagem funerária com geometria simbólica, marcando os locais de sepultamento, alinhando a morte humana com o movimento das estrelas. E há aqueles que acreditam que foi concebido para ser visto de cima por algo ou alguém com o poder de se orientar por formas e sombras. O monólito evanescente de Laurel Creek, uma pedra ereta que ninguém mais consegue encontrar. Nas densas áreas rurais perto de Laurel Creek, no sudeste do Kentucky, persiste uma história sobre um pilar de pedra solitário, com mais de 3 metros de altura, perfeitamente vertical e coberto de estranhas inscrições que ninguém conseguiu decifrar. Os moradores locais a chamavam simplesmente de a Pedra de Pé. Durante décadas, caçadores, caminhantes e lenhadores juraram tê-la visto. Alguns até afirmam ter se encostado nela ou lascado um pedaço, apenas para retornar mais tarde e não encontrar nada. O primeiro e único registro confirmado da pedra aparece em uma fotografia em preto e branco de 1932, guardada nos arquivos da Sociedade Histórica do Kentucky. A imagem mostra um monólito alto e afilado, parcialmente enterrado em trepadeiras e arbustos. Um homem está ao lado, sem chapéu, claramente em uma pose. Abaixo da foto está escrito a lápis: encontrada perto de Ellis Fork, 9 de junho de 1932. Símbolos como pés de pássaro. Nenhum acampamento por perto. Só isso. Pesquisadores tentaram comparar as inscrições na pedra com escritas indígenas conhecidas, mas nada corresponde. Não são inscrições silábicas Cherokee. Não são pictogramas e não parecem ser decorativas. Parecem espiralar ao redor da pedra como uma história gravada de baixo para cima. Na década de 1950, as histórias sobre a pedra tomaram um rumo estranho. Os excursionistas diziam que ela parecia se mover, nunca muito longe, apenas algumas centenas de metros, mas sempre para uma posição ligeiramente diferente. Um caçador afirmou que, de uma estação para a outra, o musgo se virava para a encosta, para a encosta. Outro disse que o musgo crescia de forma diferente a cada vez que o via. Os céticos chamaram isso de memória falha. Mas ninguém conseguia explicar por que a localização original documentada na foto da década de 1930 agora mostra apenas o solo sólido da floresta. Nenhuma pedra, nenhum buraco, nenhum vestígio. Alguns acreditam que foi destruído por equipes de extração de madeira na década de 1960. Outros pensam que foi removido deliberadamente por uma equipe que queria que desaparecesse, talvez pesquisadores de outros estados ou até mesmo topógrafos do governo que o classificaram erroneamente.
Uma teoria, mais sussurrada do que escrita, afirma que o monólito fazia parte de uma rede de marcadores antigos que outrora cruzavam a Cordilheira dos Apalaches, apontando para algo há muito enterrado ou destinado a ser escondido. Um sistema de navegação primitivo ou um aviso. Mas é isso que mantém a história viva. Em 2011, um homem do condado de Clay publicou em um grupo privado do Facebook que afirmava ter encontrado a árvore de pé novamente. Desta vez, enterrada quase até o topo, em terra e folhas, em uma depressão longe de qualquer estrada. Ele carregou 2 fotos granuladas. Em menos de uma semana, sua conta foi excluída e as fotos desapareceram. Sem backups, sem republicações, apenas silêncio. Inscreva-se e clique no card.